resumida, rápida, para que vocês entendam posteriormente o que isso influenciou no sofrimento de Jesus. E a cruz ela era formada pelo estipe, que era aquela madeira central que ficava fixada no chão. E esse estipe ele ficava ali para depois ser posto o patíbulo crucis, que era a parte horizontal a qual o indivíduo lá era pregado. E esse patíbulo, ele podia ter, na época era patíbulo furco, e ele tinha um formato de V. E um V invertido, não um V normal, um V de cabeça para baixo. E ele servia para ser colocado na cabeça dos escravos rebeldes, e as suas mãos eram amarradas nas pontas, nas extremidades, e eles eram levados pelas ruas para ser vistos como uma maneira vergonhosa. Só que posteriormente isso foi mudado, e esse patíbulo ficou essa haste reta horizontal. Para quê? Para que facilitasse aos carrascos aquela tortura que seria realizada pelos condenados. E ali posteriormente esse patíbulo era erguido e pregado sobre a cruz. Também tinha o supadênio, que era um pequeno degrau que ficava na base do estipe, na base da madeira cravada no chão. E para que servia isso? Não para que os pés ficassem apoiados, mas apenas para que as pontas dos pés, as pontas do dedo, tocassem aquilo ali como base. E vocês vão entender o porquê depois. Tinha algumas cruzes que também tinham cedile, que era como se fosse um pequeno banco. Na verdade, era um pedaço de madeira que ficava entre as coxas do crucificado. E isso era colocado quando eles queriam prolongar ainda mais o suplício daquele indivíduo. Mas aí, para a gente entender, primeiro precisamos olhar para Jesus e saber que Ele nada mereceu para estar ali. Nós acabamos de falar que a crucificação era destinada para pessoas perversas, pessoas que cometeram crimes e que mereciam, ainda que não desta maneira, mas a punição pelos seus pecados. E nós vamos ver que nós temos um Cristo inocente, que não deveria passar por isso. E aqui nós vamos encontrar Jesus no Getsemane, justamente com os seus discípulos, quando eles o chamam para orar, e ali vai dizer que os discípulos adormecem. E a gente fala muito disso, né? Eles não vigiaram. Mas se você for olhar, vai dizer que eles adormecem de angústia profunda a qual eles estavam sentindo, sabendo todo o preço que o Cristo iria passar. E aqui nós vamos entrar em algo muito interessante, que é a hematidrose, que é descrita pela medicina como a vasodilatação dos capilares subcutâneos. E ele rompe-se e, em contato com as glândulas sudoríparas, ele vai fazer com que o corpo comece a transpirar sangue. E aí, mas por que isso aconteceu? É um caso raro, que só acontece em situações de extremo estresse, dor e agonia e perturbação. Então Jesus ele estava com uma agonia tão profunda que ele não conseguia suportar o peso de saber o que ele iria passar. Mas não era por acaso, era por amor a mim e a você. Ele disse, olha, essa dor me consome, essa dor pode me matar, pode me triturar, mas eu vou suportar porque é amor a cada um de vocês. E ele não fugiu. E o que dói ao você descrever isso é saber que isso gerou no corpo de Jesus uma sensibilidade ainda maior. Porque imagine o seu corpo agora transpirar gotas de sangue, que o único dos evangelhos que vai descrever é o evangelho do Dr. Lucas, onde ele vai falar que as gotas que saíam do corpo de Jesus caíam no chão, e elas não caíam pingando, porque quando as gotas de sangue entram em contato com a pele, elas se coagulam, e caía como se fossem coágulos no chão. E isso fez com que a pele de Jesus ficasse sensível. Imagina você com a pele sensível e agora imaginando tudo que ainda você vai passar. Todo o sofrimento e dor que lhe aguarda. E para a gente adiantar, os soldados chegam e levam Jesus até o Sinédrio. E quando chega no Sinédrio, ele é apresentado a Caifás. E Caifás começa a interrogar Jesus, começa a questioná-lo. E como nós lemos aqui no livro de Isaías, vai dizer que ele, como um cordeiro mudo, nada falou. E nós olhamos, meu pastor, como nós somos infiéis, como nós somos ingratos,
Como nós somos pequenos, que diante de coisas tão simples nós abrimos a nossa boca para reclamar, como se estivéssemos passando pelo maior martírio, enquanto Jesus estava a ser condenado por algo que ele não fez, carregando a minha e a sua culpa, e em momento nenhum ele abriu a sua boca para questionar. Glória a Deus. E vai dizer que isso enfurecia os soldados, a ponto de um soldado lhe estapear, porque ele não respondia à autoridade que estava diante dele. E vai dizer que aqui nós podemos ver que inicia o sofrimento de Jesus. Ele é preso a uma das colunas do sinédrio, com os braços para cima. E aí vai começar o primeiro castigo, que é o açoitamento, que era chamado de flagro, que era o chicote como nós conhecemos. E ele era composto por correias cruas de couro, e as pontas eram formadas por bolas de chumbo ou ossos de carneiro. E quando as chicotadas entravam em contato com a pele, o couro trazia inchaço para a região atingida. As bolas de chumbo ou pedaços de carneiro, elas dilaceravam a pele. Mas isso não era apenas uma vez, eram movimentos repetidos, porque aqueles homens eram maus. Eles eram terríveis e o objetivo dele era causar tortura. Nós vamos ver que existia uma lei romana que determinava que fossem realizadas 40 chicotadas. 40 açoites, sabe por quê? Não era porque eles eram bonzinhos não, mas era porque se fosse acima disso, a pessoa não aguentava, não suportava e morria antes de chegar na cruz. Mas eles não queriam isso, eles queriam que houvesse o sofrimento. Mas os homens, eles iam ao extremo da sua maldade, que eles contavam 40 menos 1, que era para ir ao máximo do limite que eles poderiam realizar. E ficavam dois, um de um lado e o outro de outro. Aí quando a gente para olhar e imaginar da forma que nós vemos, parece que a chicotada sempre vem nas costas, né? Mas um chicote, você acha que vai ser direcionado nas costas? O chicote pegava nas costas de Jesus, nas suas coxas, nas suas panturrilhas, e rasgava a sua pele que já estava sensível por conta da hematitrose. E agora ele tinha um sofrimento terrível, a ponto de descrever que a cada chicotada ele suava calafrios. Ele sentiu uma dor terrível, mas ele não abria a boca, porque ele sabia que tudo aquilo tinha um propósito. Precisamos entender que tudo na nossa vida tem um propósito. E Deus não vai permitir que venhamos sofrer nada além do que nós possamos suportar. É por isso que ele vai dizer: olha, eu suportei como um homem, eu passei as aflições e eu venci o mundo. Sou eu que te dou a vitória, porque eu estou contigo. E Jesus sofreu. E nós vamos ver que o que é algo surreal do nível de castigo que Jesus sofreu é que ele não passou apenas por um açoitamento, por um interrogatório, como era o normal, como era o comum. Ele passou por dois. Depois que ele sai do sinédrio, ele é levado até Pilatos, porque Pilatos era o único que possuía o jus gladis, que era o direito de vida e morte. Ninguém em Roma, senão Pilatos, poderia decidir o destino de uma pessoa, se ela vivia ou morria. Então, quando ele sai do sinédrio, ele é apresentado até Pilatos. E Pilatos, um homem carrasco, um homem que representava o Estado, que tinha tudo para manter a ordem, quando ele se depara diante de Jesus, sem Jesus abrir a boca, sem Jesus falar nada, ele sente compaixão daquele homem, porque ele vê paz, ele vê a verdade, ele vê algo diferente. Aleluia! Um semblante triste, num corpo destruído, mas ele vê algo diferente. O mundo precisa ver algo diferente em você. Independente das dores, dos açoites que nós vamos passar na vida, o mundo precisa ver algo diferente em cada um de nós. E vai dizer que ele tenta interceder por Jesus, a ponto de apresentar para a multidão: olha, é esse homem que vocês querem crucificar. Mas as pessoas estavam perdidas, como muitas vezes nós estamos, cegos pelos nossos erros, pelos nossos desejos, pela maldade do nosso coração. E eles disseram: olha, crucificam, é esse mesmo, crucificam. E ali Pilatos, tristemente, mesmo sendo um homem carrasco, e ele manda levar em Jesus. E aí Jesus começa a passar pela sua segunda flagelação. E aqueles homens pegam Jesus, e como título
do seu castigo, pela sua condenação, porque ele se falava rei dos judeus, eles colocam uma capa sobre as suas costas. Uma capa sobre umas costas que estava dilacerada, com chagas, com feridas profundas abertas. E agora aquela capa imediatamente se torna parte do corpo. Porque quando eu tenho uma ferida, quem aqui já colocou um gases ou um algodão em cima de uma ferida sabe que vai colar. Vai colar, é a primeira ação que vai fazer, porque o sangue ele vai secar. E eles colocam a capa sobre as costas de Jesus. Eles tecem uma coroa, que o significado era pileus, que não é aquela coroa bonitinha como a gente costuma ver nos filmes, como a gente vê nas imagens, que é aquela coroa que arrodeia parecendo uma auréola na cabeça de Jesus. Mas vai dizer que essa coroa era uma carapuça, era um gorro, então não só ficava ao redor. Eles fizeram algo tipo uma cesta que cobria a cabeça inteira de Jesus de espinhos. E quando eles começavam a falar com Jesus e Jesus não respondia, eles pegavam uma cana, uma madeira e batia na cabeça de Jesus com esses espinhos profundos. E vai dizer que as batidas eram tão fortes que causou conclusões cerebrais em Jesus. E todo mundo sabe que a área capilar é uma área muito sensível, que sangra bastante. E logo Jesus estava repleto de sangue, passando por uma nova hemorragia. E ali estava totalmente já debilitado, com as suas forças indo embora. Mas ele não abriu a boca. E aqueles homens entregam um cetro a ele, e entregam o cetro na sua mão e começam a zombar dele. E nós vamos ver que ele novamente agora é retirado e tem que carregar o patíbulo. Após ser condenado pela população, ele tem que carregar a sua cruz, que era o patíbulo, é aquela parte horizontal. E esse patíbulo pesava 50 quilos. Então você imagina um homem que acabou de passar por 3 hemorragias, que já não tem mais forças, que está todo dilacerado, e agora tem que carregar uma madeira, um objeto sobre seus ombros de 50 quilos. O percurso era pequeno, da porta de Efraim até o Calvário era 600 metros. 600 metros é algo muito perto. Agora imagina você caminhar com um peso sobre suas costas e com suas coxas dilaceradas do chicote, com as suas panturrilhas rasgadas, com os seus pés descalços. E vai dizer que antes de colocar o patíbulo nas costas de Jesus, aqueles homens arrancaram a capa de suas costas. E a gente sabe que quando a gente puxa uma casca de uma ferida, ou algo que a gente coloca em cima, vai sangrar. E não imagina que eles tiraram com delicadeza não, porque eles eram homens ruins. Eles estavam ali para fazer Jesus sofrer, e eles arrancam. E novamente as costas de Jesus tornam a sangrar. Ele torna a sofrer, e agora carregando aquela cruz, pois pelo significado tare, que vai dizer arrastar, como alguns pensam que Jesus arrastou, mas o verdadeiro original da maioria dos evangelhos vai falar bastazen, que quer dizer carregar. Então Jesus literalmente carregou o peso sobre seus ombros. É por isso que ele vai nos dizer como exemplo: olha, carregue a sua cruz. Leve aquilo que você tem que padecer pelo evangelho, porque importa que você sofra as aflições, para que lá na frente você possa se gloriar e dizer: olha, eu participei dos sofrimentos de Cristo. Aleluia! Mas infelizmente queremos viver um evangelho distante. Não dá tempo de falar, mas muitos dos discípulos que seguiam Jesus no momento do Calvário, quando Jesus estava passando, eles olhavam, mas olhavam de longe. E quantas vezes nós estamos assim dentro da igreja? Jesus ele pagou um alto preço por cada um de nós, e nós olhamos de longe o sacrifício de Jesus. Jesus ele nos chamando com o seu amor, e nós distante dele, com medo das dificuldades. Enquanto Jesus está sofrendo e abrindo o caminho, dizendo: meu filho, você não precisa padecer o que eu padeci, porque sou eu que preparo o caminho melhor para a sua vida. Mas nós não conseguimos enxergar. E ali, imagina lá a caminhada, poeira sobre suas costas dilaceradas, areia e pedra salpicando nas suas pernas cortadas. E quando ele chega no Calvário, ele é colocado sobre o chão. Imagina as costas abertas e você ser jogado no chão, pedras, areia incomodando as feridas. E vai dizer que agora aqueles homens pegam os cravos para prenderem as mãos de Jesus.
Porque diferente do que muitas vezes o nosso imaginário nos traz a pensar, os cravos eles não foram colocados nas palmas da mão de Jesus. Porque se você for sustentar o peso do corpo de um homem pelas palmas da mão, vai rasgar, não vai ter sustentação. Para que fique mais fácil dos irmãos entenderem, a palma da nossa mão era dividida em carpo, metacarpo e falange, que são os nossos dedos. E os cravos eles eram pregados entre o que podemos dizer que é o nosso punho e a nossa mão, entre essa articulação aqui, ó. Eles eram pregados no carpo. E quem já teve a dor de sentir alguma ferida no nervo, sabe que é algo surreal. A medicina descreve que uma dor no nervo central, ele causa um desmaio imediato, por conta da dor profunda que é. Mas Jesus, ele não desmaiou. Os cravos foram pregados na mão de Cristo, mas ele permaneceu consciente porque ele estava olhando para cada um de nós com amor. Eu tenho certeza que ele se lembrava do seu sacrifício, ele chorava, ele gritava, ele clamava ao Pai e dizia: Deus, eu sei que é por amor. Eu sei que tudo isso tem um propósito, eu sei que vai valer a pena. Eu sei que muitos vão vir até a mim. Esses podem me acusar, me rejeitar, mas eu sei que vão ter crentes fiéis. Eu sei que vão ter pessoas que também vão padecer por amor de mim. E as suas mãos foram pregadas. E cada vez depois que ele precisasse se mexer na cruz, aquela mesma dor que ele sentiu quando o cravo perfurou as suas mãos, ele ia sentir de novo. E de novo, e de novo. O sofrimento não iria parar. Os seus pés, tem duas versões, alguns acreditam que podem ter sido pregos separados e outros juntos. Mas é mais correto defender que eles foram colocados juntos. Porém, não tem como você pregar dois pés juntos de uma vez. Não tem, não vai dar, pode não colocar ali da maneira correta. E os soldados já têm experiências, eram homens maus. E vai dizer que primeiro eles colocam um pé e prega. Depois tira e coloca o outro, para com a base do outro, do buraco lá na cruz e do pé, assim pregarem novamente. Os cravos eles tinham mais de 12 centímetros e em grossura mais de 8 milímetros. Então você imagina, não era como um prego que a gente pode imaginar, era como um pedaço de ferro entrando sua pele, cortando seus nervos e lhe transpassando. E ali Jesus foi pregado na cruz. E quando ele foi pregado na cruz, é interessante que agora ele começa a sentir fome, sede e calor. Jesus, a sua morte, ela não demorou. Inclusive ele morreu primeiro que os outros dois ladrões que foram crucificados ao lado dele. Jesus ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Vai dizer que quando ele foi levantado sobre a cruz era a hora terceira. Imagina. E Jesus ele só tinha comido na quinta-feira do dia anterior. Jesus não tinha se alimentado. Jesus ele tinha passado por hemorragias intensas. O seu corpo ele pedia comida. O seu corpo ele pedia água. Porque ele já tinha perdido muito sangue. Ele já tinha transpirado muito. E aí ele vai pedir até os soldados. Ele vai sentir sede e vão lhe oferecer água. As mulheres que estavam ali preparam um bálsamo que poderia até aliviar as feridas do Senhor. Mas ele não aceitou. Porque ele sabia que precisava suportar até o fim. Tem muitas coisas que nós não podemos aceitar e precisamos rejeitar para suportar aquilo que Deus tem preparado para nós. Para alcançar aquilo que Deus ele tem para nos entregar. E quando Jesus já estava lá, até o final da sua crucificação, ele ficou até o meio-dia, até a hora sexta. Então veja um momento, para um corpo ferido, para um corpo cansado. Tudo isso levou Jesus à morte muito mais rápido do que poderia se imaginar. E aí nós vamos ver agora a principal causa da morte de Jesus, que é a asfixia. Quando ele está lá preso na cruz, tem até um relato que na época dos judeus, eles prendiam os judeus pela mão e suspendiam ele pelo corpo, para que como fosse uma forma de castigo. E que em menos de 3 a 4 minutos eles começavam a sentir uma grande asfixia, a ponto de seus músculos enrijecerem e começarem a apresentar câimbras intensas e apresentar espasmos automáticos musculares, que eles se contorciam, suspenderam o peso de todo o seu corpo sobre as mãos para tentar respirar.
E aí conseguia num lapso momento ali respirar, tornar o fôlego, mas novamente voltava aquela sensação de asfixia. E foi tudo isso que Jesus passou. Se você tiver a experiência de ficar alguns momentos com o seu braço levantado, por muito tempo você vai ver que vai mudar a sua respiração. E Jesus já estava com o seu corpo cansado. O seu corpo tombava para frente, as suas costas agora dilaceradas, arrastando no tronco nos tipos da cruz. Mas ali, ele sabia que ainda não era o momento. Ele sabia que não podia parar. E a cada movimento era porque ele tinha algo para dizer. E 7 vezes a primeira vez ele olha, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Era uma dor intensa, os seus punhos, eles tremiam como a corda de um violino esticado. Era uma dor insuportável, mas ele sabia que não tinha chegado a hora. Até o momento que novamente ele vai lá e fala, olha, Deus perdoa porque eles não sabem o que fazem. O seu corpo já estava dilacerado. Vai dizer que o seu rosto ficava vermelho, depois começava a ficar azul como roxo, porque a sua caixa torácica já estava contraída, as suas costelas comprimidas por conta da falta de ar. Ele conseguia respirar, mas não conseguia. Ele conseguia inspirar, mas não conseguia expirar. O ar ficava preso em seus pulmões e a dor era angustiante, mas ele não podia se calar. Ele precisava falar, até a última frase dele dizer, olha, está consumado. Precisamos entender que o que Cristo suportou por cada um de nós não foi em vão. Precisamos olhar para cada detalhe da dor, do sofrimento de Jesus e entender que é por isso que estamos aqui. Que todos os dias é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá ânimo. E que não é qualquer angústia que pode me afastar de Sua presença. Que não é qualquer desânimo, qualquer dor que venha me levar a parar, não. Eu preciso entender que o sangue que foi derramado tem poder sobre minha vida. Eu preciso entender que a carne que foi dilacerada, ela é vida, está ligada a mim. Porque Deus, Ele nos escolheu, Ele nos resgatou. Que nós não venhamos fazer parte da condenação de Cristo, mas que nós venhamos ser fiéis e obedientes à Sua vontade, e amá-lo como Ele nos amou, e olhar para Ele, para o seu sacrifício, como um símbolo de humildade, de obediência, de reverência ao Senhor. Que todos os dias vão ficar gravados em nossa mente e nosso coração aquilo que Deus fez, aquilo que ninguém jamais poderia fazer, de carregar um peso que não era seu. É por isso que vai dizer, olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém?